Meu nome é Gedon Gomes, sou responsável pelo canal Forjados pela Palavra e eu queria convidar você, que é novo no canal, que se inscrevesse primeiramente, assistisse o vídeo até o final, ativasse o sininho para receber as próximas notificações e eu vou começar na temática da área de libertação, né, irmãos? Então, o que acontece? Os demônios, eles se alimentam do pecado, né? E eu vou mostrar para vocês, hoje eu não vou trazer texto bíblico, eu vou colocar na descrição do vídeo alguns textos bíblicos para vocês entenderem, né? Então, irmãos, o demônio se alimenta do pecado? Na verdade, sim, né? Através do pecado mesmo. Então, irmãos, através do pecado, Satanás vai colocando correntes em nossas vidas, né? Principalmente que você que é cristão, você tem que tomar cuidado, porque aqui na frente, à medida que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e os demônios colocam correntes em nossas vidas. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas que estão no mundo, o ímpio, ele não consegue ter uma vida plena, uma vida feliz por falta do Senhor Jesus, do senhorio do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Então, os demônios, eles querem nos fazer pecar para que com o pecado nós vamos nos afastar de Deus. Deus começa a se afastar da gente e se distanciar. Mas por quê? A Bíblia fala que Deus não nos abandona, mas o nosso pecado nos distancia dele, mesmo que o amor dele permaneça sobre as nossas vidas. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão do pecado, porque o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Então, irmãos, a gente não pode querer ter uma vida cristã pecando, porque quando você peca, tem um chavão que as pessoas falam, um abismo leva a outro abismo. Então, tipo assim, quando você começa a pecar, você começa a se afastar de Deus. E Satanás, ele usa essas coisas para chegar a gente a pecar, mas é bem devagar, ele é bem sutil, então ele não vem com muita coisa. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão do pecado, né? Pecado, eu falo para vocês que não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado pode te afastar de Deus, minimamente. E se você não tomar cuidado com isso, você pode chegar num ponto que você vai estar totalmente distante de Deus e cego. Porque, irmãos, o pecado, ele cega as pessoas. E Satanás usa isso para cegar as pessoas, para elas não se aproximarem de Deus. Porque Deus não quer ver você próximo de Deus. Amém? Vamos lá. Então, no próximo tópico aqui, a ponto de nossos ouvidos se fecharem para a vontade de Deus. Então, quando você entra no pecado e começa a praticar o pecado, Satanás e os espíritos imundos, eu vou falar assim, espírito imundo, para não ofender nenhuma religião de matriz africana. Então, os espíritos imundos, quando a gente peca, eles vêm atrair a gente o pecado vai tornando gostoso e a gente vai começar a deixar de ser sensível à voz do Espírito Santo, aí os nossos ouvidos vão ficar fechados para a vontade de Deus, por causa do pecado. E o ímpio, né, irmãos, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, que não reconheceu a obra de Cristo na cruz, está sobre as correntes malignas, está amarrado e entrelaçado, e ele não consegue ouvir a voz de Deus. As pessoas falam de Jesus, mas a pessoa não consegue, porque ela está amarrada, está presa nessa questão. Então, o próximo ponto aqui. Mas como conseguimos vencer o nosso pecado de estimação? Então, irmãos, vou falar para vocês aqui. Todo mundo tem um pecadinho de estimação. É aquele pecado que quando você aceita Jesus, você se converte a Jesus Cristo, você se converte, mas você continua cometendo aquele pecado. Aí toda semana você vai e fala assim, Senhor Deus, eu pequei essa semana, me perdoa. Deus vai te perdoar, amém? Porque Ele é fiel e justo. Nós temos advogado que é Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí Cristo nos perdoa e tal, mas na outra semana a gente pega e promete que não vai pecar mais, e na outra semana a gente vai lá e comete o mesmo erro novamente. Então, irmãos, isso é um problema porque você não pode falar que você consegue vencer. Você tem que admitir que você não consegue vencer o pecado. O cristão não consegue viver sem pecar. Até nós, quando aceitamos Jesus, nós ainda estamos sujeitos a pecar, porque nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos lá no céu. Mas o sangue de Jesus é autossuficiente para que todos os nossos pecados sejam perdoados. O que nós fizemos hoje, amanhã e até o fim de nossas vidas.
Mas não é por isso que eu vou pegar e vou ficar pecando direto. Vocês me entendem? A Bíblia, Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a anunciar o arrependimento. Então, você precisa se arrepender do pecado, porque quem se arrepende alcança misericórdia. Você se arrepende do pecado e você tem que admitir para Deus que você não consegue vencer o pecado. A masturbação, pornografia, olhar a mulher no meio da rua, desejar outras mulheres, são as coisas tipo de pecado, né? Que o ser humano é muito tendencioso a praticar. Então a gente tem que admitir para Deus, Deus, eu não consigo vencer. Porque Deus só vai agir quando você parar de falar assim, Senhor, eu prometo semana que vem eu vou parar de pecar. Deus vai começar a agir na sua vida na hora que você falar, Deus, admitindo que não consegue vencer o pecado. Você tem que admitir para Deus, Deus, eu não consigo vencer a pornografia. Deus, me ajuda. Eu estou confessando diante do Senhor que eu não consigo parar de mexer com pornografia, de me prostituir. Né? Prostituir sexo fora do casamento e várias outras coisas que não é dentro do casamento, é considerado prostituição. Não é somente, a Bíblia não considera prostituição somente você ter relações sexuais com as pessoas. Prostituição também é você olhar, você desejar essas coisas também. Então você tem que admitir, confessar o pecado. Senhor Deus, eu confesso diante do Senhor o pecado de masturbação, o pecado de idolatria, o pecado de pornografia que eu fico vendo. Aí você tem que confessar o pecado. E permitindo que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Nós temos que permitir que o Espírito Santo venha agir. Porque quando nós entendemos que nós precisamos confessar a Deus que nós não conseguimos vencer o pecado, porque, irmãos, a gente é fraco. A gente não consegue vencer o pecado. Porque somente Deus nos dá essa força através do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo vai habitar em nossas vidas e aí sim, quando nós abandonamos o pecado, o Espírito Santo que habita em nós, porque o cristão, aquele que acredita em Jesus, tem o Espírito Santo dentro dele. Mesmo que ele peque, o Espírito Santo não se afasta, porque o Espírito Santo continua morando dentro da gente. Ele só fica triste de ver a gente pecando, ver a gente colocando nossos olhos diante de coisas que não agradam a Deus. Então, nós temos que permitir que o Espírito Santo comece a agir em nossas vidas. Então, à medida que o Espírito Santo vai agir em nossas vidas, nós vamos aprendendo a viver em espírito. Né? Só quem vive em espírito consegue vencer o pecado. Mas aí não é na nossa força, é na força de Deus. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico aqui. Então, Então, nós temos que agir com arrependimento e postura de arrependimento. Mas, Gideão, o que é uma postura de arrependimento? Tipo assim, irmão, eu vou falar assim, Deus, eu não concordo com o pecado na minha vida. Eu me arrependo, confessei o pecado, aí depois a postura de arrependimento é aquela, eu vou fazer um jejum, Senhor. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais a sua presença na igreja para me conseguir vencer. Aí isso é a postura de arrependimento. Porque nós, diante do Senhor, a Bíblia fala que nós temos que demonstrar frutos de arrependimento. Você jejuar, se consagrar, o que eu vou falar no próximo tópico. Então, a gente tem que começar, irmãos, a orar. Então, uma prática de oração, uma prática de jejum, uma prática de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos limpa, ela nos santifica, a palavra de Deus nos purifica. E o Espírito Santo vai começando a colocar a vontade de Deus. Já ouviu falar que a boca fala que o coração está cheio? Então, nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo. O jejum é para quê? Nós ficarmos sensíveis à voz de Deus. Então, quando você jejuma, você vai começar um processo de sensibilidade. O jejum, ele serve para isso, para você se tornar sensível à voz de Deus, orando, para atrair a presença de Deus sempre para perto de você. E a Bíblia fala que nós temos que orar, vigiar e orar o tempo todo, porque o diabo anda perto de nós e ele quer nos fazer pecar para o Satanás voltar com as correntes em nossas vidas. Por que muitas pessoas se convertem, depois casam, aí vai e cai? Porque não vigia. Nós precisamos aprender a vigiar. Irmãos, nós precisamos entender que nós sempre temos que ser dependentes de Deus.
Se você não for dependente de Deus, você vai cair em pecado, você não vai conseguir vencer e você vai se desviar. Você tem que ser humilde e reconhecer que você é fraco. Você não aguenta. Você não consegue nada sozinho. Porque quem faz tudo em nós é o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá para o próximo. Então, irmãos, falando aqui, finalizando esse vídeo, eu creio que foi bem rápido. Eu quero fazer uma oração por você que está nessa situação. Amém? Vou fazer oração por você e vou fazer uma oração aqui. Eu vou orar agora, amém? Você coloca a mão no seu coração aí e Deus vai libertar você, amém? Vai começar a fazer um processo de libertação da sua vida. E nós vamos falar mais sobre libertação nos próximos vídeos e nós vamos chegando lá. Senhor Deus, Pai, nós reconhecemos, Pai, que Tu és soberano, que Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. E nós sabemos, Pai, que nós somos fracos, nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos vencer as nossas fraquezas, porque nós somos fracos mesmo e nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, você conhece a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, você conhece as limitações. Então, Senhor, a partir da confissão desse irmão, que vai confessar o seu pecado dele, que vai confessar para o Senhor que ele não consegue vencer o pecado, Pai, entra com um processo de libertação na vida dessa pessoa. Vai libertando, quebrando as correntes demoníacas na vida desse irmão, na vida dessa pessoa, e vai libertando essa pessoa do espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito de morte da vida dessa pessoa, de pensamento suicida. Senhor, vai quebrando o poder do maligno, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo essa vida e que a vida dessa pessoa seja restaurada no nome de Jesus. Te glorifico por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmão, se você entendeu esse vídeo aqui e você fizer o que o Espírito de Deus me levou a te orientar, você vai conseguir ter uma vida de vitória. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.